Senhor presidente, colegas, senhores vereadores, este grande expediente eu vou utilizar para trazer à tona aquilo que tem sido o foco e o tema das nossas discussões ao longo dos anos. Tem sido, na realidade, os temas que nós temos desenvolvido ao longo dos anos. Primeiramente, a questão da saúde mental, dependência química, com foco em dependência química. Na realidade, hoje nós temos um problema que ele indiscutivelmente é um câncer na nossa sociedade, chamado crack, chamado uso ilícito de drogas, e os nossos jovens, a juventude de um modo geral, nas baladas, nas festas, estão inseridas e mergulhadas na utilização de drogas ilícitas. Esse é um dos temas que, ao longo destes 4 anos, nós estaremos, de uma forma pontual, abordando. Outro é a área da habitação, como aqui já referi e reiterei em algumas oportunidades. Atuei como coordenador jurídico do DEMAB, e ali, naquele período, na coordenação do jurídico do DEMAB, podemos atuar nos temas extremamente fundamentais, que são regularização fundiária, a questão dos loteamentos clandestinos, os reassentamentos, as concessões dos instrumentos jurídicos, as AGUs, CCDRU, autorização gratuita de uso, concessão de direito real de uso, as permissões remuneradas de uso ou não, são temas que esta casa já tem enfrentado e, naturalmente, há de enfrentar ao longo da gestão desses 4 anos, por se tratar de instrumentos ligados. O cronômetro, senhor presidente, neste caso, começa a contar a partir de agora. Não, deu a hora certa lá, deu a hora certa. Esses temas, como habitação, que envolve também, no caso, a dignidade da pessoa humana, e nós estaremos pontualmente também tratando. Idoso é um outro tema, aliás, tratar do plano de preparação para a aposentadoria, o PPA, as garantias de direito, a melhoria e o acesso à rede pública, às políticas públicas no atendimento à melhor idade, isso também são focos no nosso mandato. Mas hoje, eu quero, especialmente, senhor presidente, eu quero destacar a questão da criança e do adolescente. Quero destacar a questão da criança e do adolescente. Por nossa proposição, o requerimento da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente foi aprovado. E agora, então, estamos diante desse desafio, que é a discussão efetiva deste tema, para que possamos estar trabalhando em cima de direitos e garantias e deveres das nossas crianças e adolescentes. Eu me lembro quando, palestrando em diversas escolas, para corpo docente, para alunos, eu muitas vezes ouvia: há muitos direitos, mas onde estão os deveres? E nós queremos enfrentar este debate junto à frente parlamentar. Mas é impossível pensar em frente parlamentar da criança e do adolescente se nós não pensarmos, por exemplo, na questão do lazer, quando o artigo 4º da Lei Federal 8069, que é, vereador Brasinha, que é e trata dos direitos concedidos à criança e adolescente, fala do lazer. E nós temos, e já estamos encaminhando, inclusive, já realizamos o encaminhamento, situações pontuais de espaços públicos, de praças, vereador Pujol, em que necessita um olhar especial voltado para os equipamentos públicos, para a utilização destas praças, onde as crianças, elas estão acessando, brincando, e tenham garantido o seu direito de lazer através das práticas esportivas e através também do acesso a esses instrumentos que ali as crianças brincam e se exercitam. Também a questão do transporte escolar, a Frente Parlamentar estará
trazendo este debate a esta casa, pois, conforme preconiza o artigo 53, até o artigo 53, precisamente, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a criança, que o adolescente, ele deve ter acesso à escola próxima e gratuita e com a garantia do transporte escolar. Bem, duas questões: acesso à escola próxima de sua residência. Em muitos casos isso não acontece. Então, eu me lembro de uma ocasião, quando no conselho, ainda conselheiro tutelar, eu recebi uma mãe que me trazia a demanda de duas filhas gêmeas, que elas não tiveram a garantia da matrícula na sua escola, ali na escola que ficava a metros da sua casa. E, pela central de vagas, elas foram colocadas, matriculadas numa escola a quilômetros da sua casa. E eu me lembro que, como conselheiro tutelar na ocasião, nós tivemos que fazer uma mobilização, inclusive, junto à Secretaria Municipal e à Estadual, para a garantia destas crianças terem acesso e a garantia desse direito que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Transporte escolar também é um assunto importantíssimo, que nós estaremos hoje, já temos o projeto Voa Escola, as crianças têm acesso garantido. Também a questão da infrequência escolar. A Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, ela tem N temas a tratar, mas a infrequência escolar é um tema importante, porque o Estatuto, a Lei Federal fala que, no artigo 56, que as escolas elas devem esgotar o recurso na questão da infrequência escolar. Quem é a escola? É o SOI, é o Serviço de Orientação Educacional, que muitas vezes ele é dirigido por uma professora com boa vontade, com vontade de trabalhar, mas que não dá conta da demanda, porque são inúmeras crianças, adolescentes, que evadem, que param de ir à escola. E esta professora, muitas vezes, sem ter acesso, sem ter condições, não consegue e não tem condições de ir lá e, efetivamente, verificar a razão pela qual esta criança não está acessando a escola. Aí a escola encaminha para o Conselho Tutelar, que, por sua vez, em uma situação de prioridades, entre um caso de abuso sexual, entre um caso de estupro de uma criança, entre um caso de pedofilia e um caso de infrequência escolar, naturalmente, o conselheiro, com estas duas situações, numa questão de prioridade, e principalmente se tratando do caso emergencial, uma situação que está ocorrendo, no momento, eu, como conselheiro, tive situações de receber, e isso há 9 dias de conselheiro tutelar, recebi uma ligação em que uma mãe, em que uma vizinha, chorando, ela me dizia: conselheiro, venha, ouça os gritos da criança, ela está sendo abusada nesse momento. E eu, quando ouvi o clamor, quando eu ouvi o pavor daquela denúncia daquela senhora, imediatamente liguei para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, que através da inspetora Suzana Brau, me acompanhou, 2 carros apaisanas da Polícia Civil, me acompanharam até o local, e há 9 dias de conselheiro tutelar, em 2001, eu tive a primeira experiência de dar um flagrante em uma situação de um padrasto que estava abusando, estuprando uma criança de 7 anos de idade. Evidentemente, vocês podem imaginar a situação, foi preso imediatamente, e a criança agora passa a ser tutelada pelo conselheiro tutelar, que nessa experiência era eu. Então, acompanhando no exame de lesões, no DML, né, para dar toda a proteção, mas este é um debate que esta casa ele deve estabelecer, a questão da infrequência escolar, porque muitas vezes a criança não está na escola e está sendo abusada em casa, e isto deve se discutir, talvez, e no passado já travamos essa discussão, e quem sabe não é a hora da Frente Parlamentar, da Câmara Municipal, levantar este debate, discutir, talvez, a possibilidade da criação de um oficial de diligências, onde, quando o serviço de orientação educacional não pode chegar lá, quando o conselheiro,
por demandas, não consegue chegar lá, um oficial de diligência com serviço dirigido estará dando conta da questão da infrequência escolar. Finalmente, referir também que esta casa é palco do debate da qualificação do Conselho Tutelar. Foi aqui, nesta Casa Legislativa, que em 2011 se aumentou de 8 conselhos tutelares para 10 conselhos tutelares. Eram 40 conselheiros tutelares, hoje são 50. Foi aqui nesta casa que passou a exigir-se o ensino médio, segundo grau completo, para candidatos ao Conselho Tutelar. Foi aqui nesta casa que se aumentou de 80 horas aula em cursos na área de criança e adolescente para 120 horas aula. Hoje, falamos de um Conselho Tutelar mais qualificado, mas que ainda, sim, ainda necessita e precisa de estar sendo sempre capacitado, como já o tem sido, e eu ainda no segundo discurso aqui, referia no novembro do ano passado, quando ministrei um curso de capacitação. Aliás, a ministra dos Direitos Humanos, ela referiu em uma das suas manifestações que uma conselheira tutelar, em uma situação de uma criança desaparecida, uma adolescente desaparecida, que na verdade estava sendo utilizada em tráfico sexual, ela é encontrada, ela é levada na presença desta conselheira tutelar, que era professora na sua região para os conselheiros tutelares, a conselheira tutelar, e ela soube como dar o devido encaminhamento desta situação do tráfico sexual, desta adolescente que era vítima, e fazer todo o encaminhamento, porque conhecia a rede de proteção. Então, a qualificação dos conselheiros tutelares também é a medida que se impõe. E, finalmente, caros colegas e senhor presidente, é importante também a frente parlamentar estar resgatando o debate, fazendo a verdadeira distinção que existe entre o que é crime e o que é infração administrativa. Porque a Lei Federal 8069, ela prevê o crime para situações específicas e prevê aquilo que é infração administrativa. Vou dar um exemplo. O artigo 243, no dispositivo crime, ele fala que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança, adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou química, é crime. Bem, é claro, isso se trata de um crime que ele deve ser enfrentado pela delegacia especializada. Mas há, na verdade, muitas vezes uma dificuldade de entendimento naquilo que é crime e naquilo que é infração administrativa. Vou lhes dar um exemplo de infração administrativa. O artigo 245, ele diz assim: deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, deixar ele de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento ou envolvimento de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente. Parece crime, mas não é. É infração administrativa. E quem é a autoridade competente? É o conselheiro tutelar. E muitas vezes, por desconhecimento, na rede de atendimento que envolve as crianças e adolescentes da nossa cidade, o grupo da rede de atendimento, muitas vezes por desconhecimento, pensam que aquele médico, que aquela professora que tomou conhecimento do abuso, mas deixou de encaminhar, não o faz porque está cometendo um crime. Então não é sua competência, é competência da delegacia, quando na realidade a competência é do Conselho Tutelar, por ser uma infração administrativa. Portanto, senhor presidente, senhores colegas, estes são os objetivos pelos quais nós estamos aqui nessa legislatura, e especialmente à frente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, para levantar estes debates e discutir nesta Casa Legislativa estes temas que são tão relevantes e que garantem os direitos a crianças e adolescentes que, conforme diz a lei, são prioridade absoluta. Muito obrigado pela atenção.